Agora vamos refletir sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe muito as nossas vidas. E hoje falaremos sobre foco. E isso me lembra algo muito comum nos nossos dias. Quem não tem um smartphone? Quem não gosta de tirar uma boa foto, seja de uma boa paisagem, seja da família reunida num aniversário, do sorriso das crianças, ou até mesmo uma selfie com os amigos? Quem não gosta de uma boa foto? E quando nós vamos tirar a foto, nós pegamos o celular, posicionamos ele da melhor maneira possível e o que nós fazemos? Nós clicamos no meio para que tenha o melhor foco, para que pegue essa linda paisagem, para que pegue o sorriso das crianças ou um parabéns no aniversário, ou para que pegue todos os amigos e vocês relembrem desse momento tão especial. É interessante que uma foto sem foco, ela perde o brilho, ela fica embaçada e ela não representa exatamente aquilo que você gostaria, aquilo que está acontecendo no momento. Então, uma foto sem foco é uma foto descartável. E quando nós pensamos na vida, o que faz ela perder o brilho? O que faz a vida perder o propósito? É isso mesmo. Quando nós perdemos o foco, nós fazemos com que a vida perca o seu brilho, perca o seu valor. Porque nós não saberemos o porquê que nós estamos vivendo e como nós precisamos viver. Essas são duas perguntas extremamente importantes para nós. Por que vivemos e como vivemos? E quando nós perdemos o foco, nós esquecemos essas duas grandes perguntas e vivemos por acaso e fazemos coisas que não deveríamos. E por isso que hoje eu gostaria de refletir com você o que faz a vida valer a pena e também o que faz eu e você perdermos o foco dela. E quando eu vejo isso, eu me lembro de um texto em Mateus 15 e a palavra de Deus fala assim: então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês com as suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar o seu pai e sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é falsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é pela boca que entra, não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir o outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro lhe disse: explique-nos a parábola de que essas pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras que vêm do coração, isso que os contamina. Pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que o contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. A Bíblia mostra o que acontece quando perdemos o foco. Os fariseus eram os mestres da lei, eles se dedicavam ao dia a dia. E o que eles mais faziam? Eles usavam da lei de Deus para oprimir o povo. Então eles não estavam preocupados com aquilo que as pessoas são.
Ou seja, eles criaram tradições para anular a própria palavra de Deus. Eles não usavam a palavra de Deus para que pudessem beneficiar as pessoas que estavam ao seu redor. Ele não pegava os ensinamentos de Deus para que pessoas fossem beneficiadas, mas eles usavam a palavra de Deus por seu interesse próprio. Ou seja, eles perderam o foco daquilo que Deus os chamou a realizar. E isso entristecia muito o coração de Deus. E eles colocaram as tradições acima da própria palavra de Deus. E eles colocaram as tradições principalmente acima das pessoas. Ou seja, as tradições mais prejudicavam as pessoas do que as beneficiavam. E a palavra de Deus que falava para honrar pai e mãe, que falava para cuidar das pessoas, que falava para que pudesse providenciar o bem àqueles que estavam ao seu redor, foi anulada pela própria tradição dos fariseus. E quais são os problemas disso? Por que os fariseus viviam essa circunstância? E por que eles se deixaram levar para as suas tradições? Por causa do seu próprio coração. Mas eu digo também por uma falta de consciência da natureza humana e caída. E a palavra de Deus fala no versículo 17 e 20, tudo que comem passa pelo esgoto, passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras que vêm do coração, é isso que os contamina. Pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnia. São essas coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Os fariseus esqueceram de um princípio muito básico que as Escrituras nos ensinam, que nós fomos concebidos em pecado. Eles não tinham mais consciência da sua natureza humana caída. E o que aconteceu? Eles se deixaram levar por essa natureza humana caída. E o que eles faziam? Eles viviam pelo seu ego, viviam por aquilo que eles desejavam, viviam pelo seu próprio coração. E o que eles faziam? Eles prejudicavam as pessoas. Eles maltratavam aqueles que estavam ao seu redor. Foi isso que os fariseus fizeram. Foi isso que os mestres da lei fizeram. Eles usavam da palavra de Deus para incriminar o povo. Eles usavam a palavra de Deus para se beneficiarem. Eles só pensavam em dinheiro. Eles só pensavam nos seus próprios benefícios. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter consciência do pecado que está dentro do nosso coração. Porque se eu e você não tivermos consciência dele, eu e você seremos levados pela nossa natureza. Eu e você seremos levados pelos nossos desejos enganosos. Eu e você iremos ser conduzidos por homicídios, adultérios, imoralidade, roubo, mentiras e calúnias. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que o nosso coração ele é enganoso e que nós somos pecadores e que nós estamos distantes de Deus. Mas você fala para mim, Rafael, eu não sou homicida, não sou adultério, não sou imoral, não roubo, não minto. Infelizmente, você também é pecador. Quem nunca disse uma mentira? Quem nunca falou algo que não deveria? Quem nunca ofendeu alguém que está à sua volta? Os fariseus perderam o foco porque eles eram conduzidos pela natureza humana. E se eu e você não tivermos consciência disso, nós seguiremos o mesmo caminho que ele seguia. O caminho da religiosidade, o caminho da idolatria. Um caminho que irá prejudicar mais ainda o nosso coração e ainda mais prejudicará aqueles que estão à nossa volta. E a palavra de Deus nos ensina que eu e você nascemos em pecado. Não adianta fugir. Nós somos pecadores e nós, infelizmente, estamos destituídos de Deus. Porque a palavra de Deus em Romanos 2, do 9 ao 18, fala: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis,
Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Essa é a natureza humana. Foi assim que eu e você nascemos. Ninguém é justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se eu e você queremos ter foco na vida, nós precisamos ter consciência da onde que nós saímos. Imagina uma pessoa doente, hoje com coronavírus, Covid-19. Imagina se ela não se trata, qual o caminho que vai acontecer. Se ela começa a se complicar, começa a ter mais febre, começa a perder o ar. Se ela não for para o hospital, o que vai acontecer? Ela vai morrer. E é isso que acontece com o meu, com o seu coração, quando ele não é tratado. Se nós somos pecadores, se nós estamos destituídos da glória de Deus, se eu e você fomos afetados por isso, se eu e você não tratarmos o pecado da melhor maneira possível, se nós não tivermos consciência disso, eu e você iremos morrer. É isso mesmo, eu e você iremos morrer. O que acontece? Quando nós não tratamos a doença, ela consome as nossas vidas. E é isso que tem acontecido com a nossa humanidade hoje. Uma humanidade que não busca Deus, que não deseja se reconciliar com Deus. É uma humanidade que busca mostrar o seu ódio. Busca mostrar aquilo que tem dentro de você. E a gente viu a história de George Floyd, do policial que mata um negro, mesmo sendo filmado. A gente vê histórias de pessoas sendo maltratadas dentro da sua casa durante esse Covid-19. A gente vê brigas e mais brigas e mais brigas, brigas políticas e brigas no Facebook e brigas nas redes sociais, brigas atrás de brigas. A gente vê casais se separando. A gente vê corrupção em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, pessoas desviando dinheiros que deveriam estar nos hospitais para curar aqueles que estão vivendo a problemática desse vírus, mas o que eles pensaram? Eles pensam nele. Por quê? Porque todos nasceram em pecado. E se o pecado não é cuidado, se o pecado não é tratado, ele faz essas abominações. Ele faz com que o ser humano se torne um objeto. Ele faz com que você se sinta o melhor de todos. Você só pense em você. Você acha que a sua visão é correta. Você acha que as coisas são da sua maneira. Você não mais ama a sua esposa. Você não mais ama as vidas que estão ao seu redor. Todo esse quadro que nós estamos vendo não é por causa do Covid. Muitas pessoas falam, as pessoas estão se separando por causa do Covid. Mas não, a separação, a violência é fruto daquilo que está no coração humano e que está sendo potencializado. Então, se alguém está se separando agora, não é por causa do Covid, mas é porque isso já vem caminhando muito mal. Se as pessoas estão brigando é porque elas sempre tiveram isso no coração e nunca trataram. Por isso que nós precisamos tratar o pecado que está dentro do nosso coração, porque isso é que nós precisamos realizar. O Covid só intensifica aquilo que está dentro de nós. E quando nós perdemos o foco, principalmente esquecemos que existe algo dentro do nosso coração que pode nos prejudicar, nós nos prejudicamos e o resultado é a própria autodestruição. A palavra de Deus fala, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não faça caso deles. São guias de cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala.
Essa é a realidade da humanidade quando ela está distante de Deus. Essa é a realidade da humanidade quando ela não entende que ela é pecadora e que o mal está dentro do seu coração. Infelizmente, a sociedade hoje fala que não existe um padrão moral, que isso é invenção nossa, que não existe tudo, eles relativizam. Por quê? Porque o individualismo, a busca pelos prazeres e a busca pelo direito individual tem feito com que isso cresça cada vez mais. Mas nós precisamos ter essa consciência que o pecado existe e que nós precisamos tratá-lo. Seja aqueles que não conhecem a Deus e que não foram resgatados por Cristo, mas também aqueles que já foram resgatados por Deus e resgatados por Cristo. Nós precisamos entender que nossa natureza tem uma tendência a fazer coisas que não são boas e que ninguém aqui é bonzinho. E outra coisa que prejudica e tira a falta também de foco é a falta de vida com Deus. Este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Quantos usam o nome de Deus em vão? Quantos usam o nome de Deus para falar algo que não veio dele? Infelizmente, nós temos visto isso na sociedade. Muitas pessoas misturando discursos políticos com a própria palavra de Deus. E sendo que nem cristãos são, porque seus atos não representam aquilo que o próprio Deus é. Os seus atos não representam aquilo que a palavra de Deus fala. Cristão de verdade não usa a palavra, ele vive a palavra. Ele fala da palavra, mas antes mesmo ele vive aquilo que está dentro do seu coração. E é isso que nós fomos chamados a realizar. E por isso que nós temos que ter uma vida com Deus e parar de usar a palavra de Deus em vão e começar a viver a palavra de Deus, principalmente amando aqueles que estão à nossa volta. Infelizmente, não era esse caso da vida dos fariseus. E hoje eu te pergunto, o que molda a sua vida? Então nós primeiros vimos que o que faz com que eu e você percamos o foco? A natureza pecaminosa. Se eu e você não tratarmos, nós iremos morrer. Primeiro precisamos ser resgatados por Deus, transformados por Cristo. E depois disso, nós precisamos alimentar o Espírito Santo que está dentro do nosso coração e não nossa natureza humana. Porque se eu alimentar a natureza humana, o que acontecerá? Eu serei destruído e eu me levarei à destruição. Mas se eu alimentar o Espírito irá me desenvolver. E o que tem moldado a minha vida? A minha vida de oração, a minha leitura bíblica ou os meus afazeres? Com o que eu tenho gastado mais tempo? Com Netflix, Facebook, Instagram, Twitter, YouTuber, com a própria televisão, um mercado que faz de tudo para que eu e você possamos nos adequar a eles, ou eu tenho gastado mais tempo com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos deu de mais precioso que a tua palavra e a vida de oração. Eu tenho que colocar na balança. Eu não estou falando para você não assistir Netflix, eu não estou falando para você mexer nas redes sociais, eu não estou falando para você não assistir a televisão. Mas eu quero perguntar ao seu coração, como que você tem interpretado tudo aquilo que está à sua volta? Você é uma pessoa afetada por tudo aquilo que está à sua volta ou você é uma pessoa que tenta impactar tudo aquilo que está à sua volta? Porque só nós iremos impactar aqueles que estão à nossa volta, nós iremos cumprir com o nosso chamado, nós viveremos unicamente com foco quando eu e você tivermos mais tempo com a palavra de Deus, com a vida de oração, do que com Netflix, YouTube e tudo aquilo que está à nossa volta. É lógico, nós temos que usar as redes sociais, nós temos que entender tudo aquilo que está acontecendo, nós temos que usar isso da melhor maneira possível, mas o que vai fazer com que eu tenha foco, com que você tenha foco, é a própria palavra do Senhor. A leitura bíblica, uma vida de oração. E quando nós vemos hoje a situação, pessoas ficam admiradas e se orgulham de falar que zerou uma série. Quantas vezes você tem lido a Bíblia diariamente?
Porque se você não tiver uma vida com Deus, você será levado por aquilo que a sociedade coloca. E com certeza isso irá prejudicar ainda mais a sua vida. Por isso que nós temos que pensar, eu estou focado? Será que se eu fosse uma foto ela sairia com brilho? Será que ela não sairia desfocada? Pense na sua vida, reflita ao seu coração. Faça isso, porque nunca é tarde para recomeçar. A palavra de Deus é uma palavra que enche os nossos corações, que enche as nossas vidas e transforma a nossa maneira de viver. Somente através dela que eu e você conseguiremos olhar a sociedade e agirmos da melhor maneira possível. Porque é a palavra de Deus que vai falar o porquê eu e você vivemos, mas também é a palavra de Deus que fala como nós vivemos. É a palavra de Deus que irá ajustar o foco das nossas vidas. É a palavra de Deus que fará com que eu e você enxergue as situações da maneira como ela deve ser enxergada. É ela que vai falar como que eu e você devemos agir. É ela que vai falar para que você, Rafael, diminua. Pare de pensar em você e pense nas pessoas que estão ao seu redor. Ame aqueles que estão à sua volta. Mas isso só conseguiremos fazer quando eu e você nos debruçarmos sobre as boas novas de Jesus Cristo, quando nós nos relacionarmos com a pessoa de Cristo, quando nós nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus. E por isso que João fala, em João 8, 31, 32, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a boa nova de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerei quem é Cristo. Por que eu e você vivemos? Esse é o grande motivo. Essa é a grande palavra de Deus. Por que eu e você vivemos? Porque Deus criou todas as coisas. E porque Jesus Cristo nos resgatou na cruz do pecado que estava dentro do nosso coração. O próprio Deus veio caminhar no meio de nós e por amor à minha e à sua vida, Ele se entregou numa cruz para que eu e você pudéssemos ser perdoados, mas para que eu e você também pudéssemos ter o Espírito Santo dentro do nosso coração. O Espírito Santo que verdadeiramente nos liberta e faz com que eu e você possamos viver uma vida diferente. E por isso que a palavra de Deus fala, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, quando nos deparamos sobre as boas novas de Jesus Cristo, quando recebemos o perdão de Deus, eu e você somos transformados. E John Stott fala que nós somos primeiramente libertados de coisas negativas. Essa é a verdadeira libertação que eu e você recebemos, primeiramente de coisas negativas. A morte, ressurreição e exaltação nos liberta da culpa. Esse é o primeiro ponto que John Stott levanta. Eu e você éramos culpados, eu e você éramos pecadores, eu e você estávamos destituídos de Deus, mas Deus escolheu se entregar numa cruz para que eu e você pudéssemos ser perdoados e para que a culpa que vinha sobre o nosso coração, para que a condenação que vinha sobre a nossa vida fosse anulada. Isso mesmo. Nós não temos mais culpa quando nós estamos em Jesus Cristo. Nós recebemos o seu perdão, nós somos livres. O pecado não mais nos condena. A nossa natureza não mais nos condena, porque Jesus Cristo salvou as nossas vidas. E esse é o primeiro ponto, que Jesus nos liberta. Por isso que somos verdadeiramente livres. O segundo, liberta do ego, porque podemos viver na força da ressurreição. Jesus Cristo nos liberta do ego, liberta do egoísmo, de vivermos unicamente para nós mesmos, unicamente para os nossos desejos egoístas, unicamente para a nossa posição de vida, unicamente para as coisas que nós desejamos. Jesus começa a transformar a maneira como nós enxergamos o mundo. E é isso que Ele realiza em nós. Para que eu e você não vivemos
unicamente para as nossas vidas. E Ele nos liberta do medo, porque Ele reina com todas as coisas debaixo dos seus pés. Então a morte, ressurreição e exaltação de Jesus Cristo nos liberta da culpa, porque Ele morreu por nós, liberta do ego, porque podemos viver na força da ressurreição, e nos liberta do medo, porque Ele reina com todas as coisas debaixo dos pés. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele vive, e por causa da sua morte na cruz nós temos vida. E por isso que nós somos verdadeiramente livres, porque a vida do próprio Deus está no nosso coração. E Ele também nos liberta para. Jesus respondeu, o mandamento mais importante é esse, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo mandamento, igualmente importante, é ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Esse é a verdadeira libertação que Deus nos dá. Deus nos liberta de aspectos negativos, como John Stott colocou, da culpa, do egocentrismo e do medo, mas também Ele nos liberta para. Jesus Cristo nos liberta para que nós possamos agir em favor das pessoas, para que eu e você possamos, primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas. E é interessante que ele coloca também, se os peixes foram feitos para a água, os seres humanos foram feitos para quê? Ele faz uma analogia de um peixe dentro do mar, que ali é o habitat que Deus criou para ele, e que ali ele é pleno. Ali ele tem todos os recursos necessários para ele viver. E os seres humanos, eles foram feitos para quê? Se a água é o elemento em que peixes se encontram como peixes, então o elemento em que os humanos se encontram como humanos é o amor, as relações de amor. E Frei Mário completa, nós necessitamos tanto de amor quanto um peixe necessita de água. Nós fomos libertados da culpa, do medo e do egocentrismo, do poder do pecado sobre as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, Deus nos liberta porque eu e você fomos chamados para amar. E primeiramente, nós fomos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas, porque sem amor, eu e você, nós murchamos e nós morremos. Nós precisamos de amor. É isso que faz com que a nossa vida tenha brilho. É isso que faz com que a nossa vida tenha propósito. É isso que faz com que eu e você acordemos todos os dias, entendemos o porquê que nós estamos aqui. Por causa do amor de Deus que veio sobre as nossas vidas. E por isso Deus nos chama a nos relacionar diariamente com Ele. Ame a Deus acima de todo o seu coração. Ame a Deus com todo o seu entendimento. Ame a Deus com tudo aquilo que você tem. Porque amando a Deus e se relacionando com Ele, Ele vai transformar o seu coração e vai te encher para que você viva de maneira diferente, para que você enxergue a vida de maneira diferente. A fonte de amor é o nosso próprio Deus. E da mesma maneira que o peixe precisa da água, eu e você precisamos do amor do nosso Senhor. Nós precisamos desse amor diariamente. Peça, Deus, me enche desse amor. Enche meu coração com todo o seu amor. Pai, eu quero sentir esse amor. Eu quero viver através desse amor. Então, nós fomos libertos mas nós fomos libertos para desfrutar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Mas também, Deus nos chama para que a gente possa amar aqueles que estão ao nosso redor. Então, você quer ajustar o foco da sua vida? Você quer que a tua vida tenha brilho? Você quer que a tua vida tenha propósito? Você quer acordar de maneira diferente? Ame a Deus acima de todas as coisas. Mas também ame o próximo como a ti mesmo. E como que eu posso primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas? E eu gostaria de te dar 8 sugestões para que o teu relacionamento com Deus possa crescer, para que a tua vida com Deus possa ser diferente. E o primeiro deles é tempo de oração e jejum. Ore e faça jejum. A oração é aquilo que te conecta com o coração de Deus.
Sem relacionamento não há transformação. Sem relacionamento não há preenchimento. Sem relacionamento você não viverá o amor de Deus. Então busque Ele em oração. E por que o jejum? O jejum é eu e você falando, eu quero abster de alimento físico para buscar o alimento espiritual. Para que eu possa me transformar junto com Ele. Para que Deus possa transformar o meu coração. Para que o Espírito de Deus encha cada vez mais a minha vida. Então busque a Deus em tempo de oração. Sem tempo de oração, você não conseguirá amar aqueles que estão à sua volta. Mas também leia as Escrituras, a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que fará com que você seja direcionado por aquilo que Deus deseja. Então ore, leia a Bíblia, tenha uma vida devocional, estude a palavra de Deus, leia livros, escute pregações, faça cursos e, converse com as pessoas sobre a palavra. Compartilhe aquilo que você está aprendendo. Porque isso alimenta o coração das pessoas, mas também te ajuda a entender um pouco melhor daquilo que você está estudando. Então, tempo de oração, leitura bíblica, devocional, estudo da palavra, leitura de livros, escute pregações, faça cursos e converse com pessoas. Isso vai fazer com que você ajuste o foco da sua vida. Isso não tem que ser um peso, mas que tem que ser uma alegria. Porque você está buscando a palavra de Deus, você está aprendendo do próprio Deus. E ajustando o foco, nós somos libertos para amar o próximo. Então Deus nos liberta da culpa do pecado. Deus nos liberta do nosso egocentrismo. Deus nos liberta do nosso medo. E quando nós somos libertos, primeiro nós amamos a Deus de todo o nosso coração e nos relacionamos com Ele. Depois Deus nos liberta para amar aqueles que estão ao nosso redor. E eu gostaria de te dar algumas sugestões. Acorde todos os dias, sabendo que você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de uma pessoa. E isso é muito precioso. Acorde de manhã amando seus filhos, amando a sua esposa, amando seu esposo, amando todos aqueles que estão à sua volta. Acorde todos os dias sabendo que você pode fazer com que uma pessoa abra um sorriso e pode fazer com que a vida dela seja diferente para o resto da vida. Você tem essa oportunidade na mão. Não abra mão dessa oportunidade. Não desperdice os talentos que Deus te deu para que você possa fazer com que a vida das pessoas seja diferente. Outra coisa, faça doações, doe roupas, doe alimentos, conforte as pessoas, doe dinheiro para essas pessoas. Saiba que esse amor que Deus está te impulsionando pode transformar um bairro, pode transformar uma cidade, pode transformar uma nação. Comece de pequeno, comece pouco, mas eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas por isso. Tente ensinar alguém sobre algo que sabe fazer, cara. Quantas coisas você estudou a vida inteira? Quantos dons Deus te deu? Quantas coisas maravilhosas você aprendeu? É hora de passar isso para frente. Ajude os menos favorecidos. Ajude aqueles que não sabem. Tenha a alegria e prazer de ensinar aqueles que estão ao seu redor. Isso vai alegrar muito as suas vidas e vai ajudá-los a se desenvolverem. E com certeza essa sementinha que você estiver plantando vai fazer grande diferença. Ajude as pessoas nas suas tarefas, nas suas dificuldades. Esposo, ajude sua esposa a limpar o chão de casa, a arrumar as coisas que estão ao seu redor, a arrumar as crianças. Esposa, ajude seu marido no seu trabalho, nos seus afazeres, nas coisas que ele gosta tanto de fazer. Ajudar é sempre tão bom. Nós fomos libertos para ajudar, nós fomos libertos para doar, nós fomos libertos para ensinar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas também compartilhe o amor de Deus com aqueles que estão à sua volta. Fale da sua história, fale de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Fale para que eles possam enxergar e ter mais o amor de Deus. Também ouça
mais e fale menos. Escute mais as pessoas, sente ao seu redor, escute os seus sofrimentos. Seja mais tolerante, seja mais amável, seja mais paciente. Seja Jesus na vida das pessoas. Ele é o nosso maior exemplo. Um Deus amoroso, que tinha compaixão e que veio para nos libertar. Ele é o nosso Deus, Jesus Cristo. E isso é o que mais alegra o nosso coração. Então seja Jesus na vida das pessoas. Caminhe ao seu redor, caminhe ao seu lado e com certeza isso transformará as suas vidas. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor tem transformado as nossas vidas. Não deixe a gente perder o foco. Nos guie segundo o Teu amor. Nos guie segundo a Tua verdade. Faz com que a gente caminhe segundo a Tua palavra. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Que eles possam crescer em Ti e possam ser transformados pela Tua palavra. Amém. Saiba que Deus está com você. Ajuste teu foco e seja liberto para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então ficamos por aqui. Você pode deixar seus dízimos e ofertas na conta da igreja, que está localizada no site www.ipbarueri.com.br. Nós ainda continuamos a arrecadar alimentos, então se você deseja ajudar aqueles que estão à sua volta, venha conversar comigo e que juntos possamos caminhar. Gostaria de te deixar um ótimo domingo e que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Que essa pandemia passe o mais rápido possível para que nós possamos estar juntos aqui. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Criador de todas as coisas, o poder e o consolo do Espírito Santo sejam com vocês, povo de Deus, aqui para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço.